Assim como uma boa anamnese médica permite um bom diagnóstico precoce e com isso um bom tratamento, olhar para suas finanças também permite que você faça diagnósticos de onde está errado e como pode melhorar. Esse aqui é o Anamnese Financeira, eu sou Felipe De Luca, esse é um podcast da DocStage e hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. Estou aqui com o Matheus Gontijo, gerente regional da Asus, e Dayana Alves, gerente comercial aqui da região do Espírito Santo. Muito bom tê-los aqui. A Asus é uma empresa que vem inserindo tecnologia no mercado de seguro de vida e com isso criando novas tendências, revolucionando o mercado, facilitando o entendimento de pessoas sobre esse produto e facilitando a vida de quem leva o conhecimento sobre produtos. Então, parabéns por vocês terem feito tudo isso. Antes de passar a palavra para vocês, Pedro Zampiroli, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem é você? Então, para quem não me conhece, eu sou o planejador financeiro aqui que trabalho com os médicos da DocStage e conectando um pouco com o tema de hoje, o nosso papel é trazer para o médico a jornada financeira. Então, o que ele precisa olhar no que tange investimentos, no que tange proteção, no que tange crescimento de capital. Isso tudo que se questione, né? Perfeito. É mostrar os riscos, né? O paciente ele vai no médico procurando entender quais são os riscos que ele está exposto. E quando a gente vem na anamnese financeira, no planejamento financeiro, o objetivo é esse também, mostrar para o cliente o que ele precisa ter. E, de novo, o papel do planejador financeiro não é convencer ninguém a fazer nada. É mostrar o que vai acontecer se a gente seguir pelo caminho A e o que vai acontecer se a gente seguir pelo caminho B. Então, trazer a Asus aqui para nós é extremamente importante, um grande parceiro, para ajudar a gente nesse papel complexo que é capacitar as pessoas e gerar o entendimento. Isso aí, fazer com que vocês se questionem sobre as finanças. Então, vocês podem trazer pontos aqui que façam que o nosso público se questione se eles estão andando no caminho certo. Não precisa alisar não, né? Isso aí. É a verdade, né? A verdade, ela é dura. Exatamente, não é tão fácil. E para começar aqui, eu queria trazer para vocês assim, uma pergunta. Por que é tão importante a gente falar de proteção financeira quando a gente fala principalmente no início da carreira? A gente estava conversando um pouco aqui antes, né? Muitas vezes o médico chega para mim e fala: Pedro, mas eu tô sem dinheiro. Tá, mas talvez esse seja um momento essencial para você ter um seguro de vida, uma proteção financeira. Como é que vocês enxergam isso? Como que a gente transmite isso pro médico? Cara, primeiro, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado por a gente estar aqui hoje. É muito importante esse tipo de trabalho. E respondendo um pouco essa pergunta, a gente percebe que as pessoas, no início de carreira, se preocupam um pouco menos, né? Eu tô muito jovem, não vai acontecer nada comigo. Depois eu vejo isso. Pra que eu vou preocupar com isso agora? Pra que eu vou gastar esse dinheiro agora? Pra que eu vou me planejar financeiramente agora? Eu quero curtir. Né? E a gente estava até conversando mais cedo aqui sobre isso mesmo. Estudei tanto, né? Meus amigos todos viajaram, curtiram, estão casados, deixa eu curtir minha vida. E as pessoas não se preocupam que lá na frente ela vai ter dificuldade se ela não se preocupar agora. Cara, a gente percebe que tem diversos casos assim na Asus que as pessoas, quando elas se preocupam desde o início com a proteção financeira, e aí seja do planejamento financeiro, seja do seguro, né, poxa, se eu vou fazer um planejamento financeiro agora, por exemplo, eu quero ter R$1 milhão daqui a 10 anos. Qual que vai ser o plano B se acontecer qualquer coisa comigo? E dá pra fazer, cara. Agora eu tenho energia o suficiente para trabalhar, aproveitar porque é necessário. Você tem que viajar mesmo, você tem que curtir também. Tem que equilibrar os pratos. Tem que equilibrar. Não adianta também falar, não, vou viver para guardar o dinheiro só e pronto. Não, vai curtir também um pouco, mas com consciência. Então, você tem energia o suficiente para trabalhar, para se planejar e para pensar no plano B. Né? E o seguro, a proteção financeira entra muito nisso também. Qualquer planejamento financeiro, o seguro de vida ele tem que estar inserido. A proteção financeira tem que estar inserida. Então, a pessoa nova, mais jovem, ela vai se planejar financeiramente. Cara, hoje eu não preciso de tal cobertura. Faz um desenho bem estruturado com profissionais de mercado que conheçam. Que dá para fazer tranquilamente, sem gastar muito e se preocupando corretamente. Fazendo com um profissional, consegue identificar o que dá para tirar, né? Exato. E aí vai ficando mais acessível. Porque infelizmente, o público, principalmente o médico, né? Ele é um público muito assediado. Desde sempre. Acabou de sair da formatura, ele já está sendo assediado por diversos profissionais de diversas áreas. Então ele precisa se preocupar com empresas que tragam soluções para aquele momento de vida dele, que daqui a pouco vai ser outro, dali a pouco vai ser outro, e ele precisa ser ajustado. E esse acompanhamento ele é essencial, ele é super necessário. E quando ele começa desde o início, é muito mais fácil ele ter uma construção de longo prazo de sucesso. Se ele deixar para depois, meu amigo,
fica bem mais eu costumo complicado. dizer que se ele começa cedo, ele para antes. Exato. Né? E aí ele consegue ter uma decisão há pouco tempo, que 10 anos passa voando, assim, daqui a pouco ele pode decidir trabalhar menos, viver um pouco mais a vida, estar mais com a família. E a gente bate muito na tecla do jovem, mas a verdade mesmo é a cultura do brasileiro. O brasileiro não tem a cultura de se proteger. Não é só o jovem que não quer olhar para isso, né? Não é só o jovem. E é muito legal a gente conseguir trazer essa consciência agora, no início da profissão, onde eles ainda estão com gás todo para equilibrar os pratos, separar as cestinhas, se resguardar no caso de um evento que venha acontecer e já se planejar financeiramente. Então, por isso que anda junto. Sim. E é hoje, né? Eu tô no mercado seguro há 10 anos, mais ou menos. E assim, nos últimos 5 anos, acho que a pandemia trouxe esse start para a gente precisa se proteger, porque a coisa está acontecendo muito rápido. Isso pode atrapalhar. Gente, o que aconteceu na pandemia foi uma coisa absurda, né? A gente não estava esperando nada daquilo acontecer. Começou, acho que o burburinho no final de dezembro, quando veio o carnaval, a coisa estava acontecendo, mas o brasileiro não pode parar no carnaval. Depois do carnaval a gente resolve. Exato. O carnaval passou, a gente se assustou, estava todo mundo dentro de casa, uma coisa alucinada, assim. E ali, eu acho que as pessoas passaram a valorizar mais. Sim. E a gente veio com essa consciência também, igual vocês estão tirando esse momento para fazer isso, para poder incentivar e mostrar a importância. A gente não tinha isso há anos atrás. Então é muito legal esse start agora. E, de fato, as pessoas mudaram muito o nível de consciência para contratação de seguro. Mas ainda é um trabalho longo, tá? É um trabalho longo. É que também o mercado de seguros demorou para trazer essa cultura, Perfeito, né? eu ia falar isso. O mercado de seguros, ele começou fazendo o seguro daquilo que as pessoas queriam fazer, né? Então, o carro, tá bom, vou atender o carro primeiro. E não só o mercado de seguros, eu acho, o mercado financeiro de modo geral, assim. Hoje, grandes players de mercado financeiro, de fundos de investimento, empresas de investimento, cara, elas eram muito pequenas há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás, e hoje são players gigantescos, que isso ajuda muito o mercado também a conscientizar mais as pessoas. Essa cultura é nova, né? É nova, mas é uma cultura que tá em alta, então a gente precisa aproveitar isso. E aí fica, né, a pessoa tem que ter muito consciência e cuidado, porque do mesmo jeito que tem players importantes para esse mercado e que são sérios e que fazem um trabalho sério, tem players que não, que só quer fazer a venda, que não quer preocupar com a pessoa, que não quer preocupar com o pós, que não quer ter esse acompanhamento. Sim. Né? Então tem que ter bastante atenção nisso, porque, gente, numa boa, hoje você baixa qualquer aplicativo e faz investimento no exterior, por exemplo, assim, ó, fácil. Mas você tem conhecimento disso. Sabe onde você está pisando, né? Você sabe onde você está pisando. A gente quer ter facilidade no acesso, mas precisa de ajuda, né, para tomar a decisão. Então, eu falo muito com o Felipe no nosso dia a dia, se alguém liga pra gente e fala, quer fazer um seguro de vida? A resposta automática é não. Não, eu não quero fazer um seguro de vida. Agora, quando eu sento com o médico ali pra conversar, eu pergunto pra ele, quais são as suas dores? Né? O que te incomoda? Pedro, eu tenho muito medo aqui de sofrer um acidente e eu não tenho dinheiro ainda pra poder marcar com os custos da minha família. Eu tenho muito medo de vir a óbito, falecer, e eu tenho a minha família aqui que depende financeiramente de mim. Então, o seguro de vida, ele entra complementar a isso. Então, não é primeiro o seguro de vida, e sim primeiro os objetivos, as demandas do médico, e depois sim o seguro de vida. Então, beleza, se você tem uma possibilidade de proteção de invalidez com valor relativamente barato, você já não precisa se preocupar mais com isso. Então você vai trabalhar de uma forma muito mais tranquila, porque você já tá aqui, ó, aquele 1 milhão que eu sonhava, quem me dera se eu tivesse 1 milhão aqui, eu teria tranquilidade financeira no caso de uma invalidez. Você pode ter 1 milhão, é só você terceirizar esse risco. Né? A gente terceiriza várias coisas, eu terceirizo a minha saúde. Né? Eu não fico pesquisando, tô sentindo uma dor, vou lá no Google pesquisar sobre aquilo para poder me medicar. Não, eu vou marcar um médico que seja um especialista, né? Aí vem o lado do generalista, do especialista, né? Tô com problema de coração, vou no otorrino. Não, eu tenho que ir no médico, num cardiologista. Então, quando você tem um problema de planejamento financeiro, de organização financeira, busque um especialista. E é isso que a DocStage, ela se propõe aqui, né? Ser um especialista para que o médico consiga trazer as demandas financeiras dele de proteção para que a gente gere mais tranquilidade, para ele ganhar dinheiro de fato com o que é importante, que é o exercício da medicina. E que a gente possa alertar ele sobre isso, porque ele não tem conhecimento, né? Às vezes ele nem olha, não consegue entender que está no risco, né? Perfeito. E sobre isso que o Pedro trouxe, eu acho interessante, porque às vezes as pessoas me perguntam, quanto que você tem de reserva já de emergência? Eu falo, eu tenho 1,5 milhão. Por quê? Porque eu tenho minha invalidez de 1,5 milhão, tenho morte de 1,5 milhão,
Então, assim, se eu não preciso mais me preocupar com a minha invalidez, não preciso me preocupar com uma morte financeira, uma doenças graves, né? Eu tenho 1,5 milhão para algumas coisas e 500 mil para outras, porque a doença grave, que é algo que poderia fazer com que eu precisasse mexer na minha reserva, eu não tenho mais esse risco. Exato. Então, agora, para minha reserva financeira mesmo, eu só tenho que ter aquele do pneu que estourou, da franquia do seguro, que se acontecer alguma coisa, se meus pais precisarem de algo, Exato. eu posso diminuir a minha reserva de emergência, porque eu estou ancorado numa pólice de seguro de vida que, se eu precisar, imediatamente me dá dinheiro para que eu possa... Uma liquidez Uma para a coisa liquidez, fluir rápido. exato. E para, de fato, ser útil para aquele problema que você está vivendo no momento. E para ser um dinheiro que, se eu receber, eu não vou pensar, cara, assim, mas eu tô tirando do meu patrimônio. Eu vou, demorei tanto tempo para juntar esse dinheiro. Não, eu recebi aquilo lá, meu patrimônio tá intacto e eu vou fazer o melhor tratamento que eu puder. Se eu tiver uma doença grave, eu vou pegar o meu plano de saúde, somar tudo que ele pode fazer por mim, mais a minha pólice de seguro, para tentar ter o melhor atendimento médico possível que eu puder, né? Então, o seguro de vida, nessas coberturas de uso em vida, ele entra como um suporte à reserva de emergência, né? Perfeito. E saber diferenciar, né? Queria que vocês trouxessem para nós, assim, para os médicos, qual que é a diferença do seguro de vida, né, e dos seguros em vida. Então, a gente conseguir diferenciar. Porque muitas vezes a gente recebe aquela ligação ali, quer fazer um seguro de vida e a cobertura de morte é obrigatória. E a gente pega aqui, não tem independente financeiro. Pedro, mas eu não preciso de um seguro de morte porque eu não tenho independente ainda para deixar dinheiro. E eu sei que na ASA ali, acompanhando, a gente tem como escolher as coberturas. Isso. Então, qual a diferença que isso faz na jornada do médico ali, na hora de escolher um bom seguro de vida? Perfeito, cara. Perfeita pergunta, porque, infelizmente, o mercado, até mais tempo atrás, vamos dizer assim, ele tinha algumas travas que fazem com que as pessoas não... cara, nossa, eu vou ter essa trava aqui, pra que eu vou contratar isso? Eu acabei de formar, eu não tenho ainda família, filhos, esposa, marido, etc. Não tem necessidade de eu ter uma cobertura de morte. Sim. Não tem quem dependa de mim hoje financeiramente. Eu não sou a âncora financeira da minha casa. E a cobertura de morte... Aí o cara não fazia, né? Aí ele não fazia, porque ele era obrigado a fazer a cobertura de morte. E normalmente é mais cara, né? E detalhe, algumas companhias de seguro ainda limitava ao capital das demais coberturas ao de morte. Com base naquele. Então, para você ter 200 mil de doenças graves, por exemplo, você tem que ter 2 milhões de cobertura de morte. Cara, por que isso? Não faz sentido. Matheus, mas não faz por que isso? Cara, porque é rentável pra caramba a cobertura de morte pra seguradora. As sinistralidades são maravilhosas das seguradoras de seguro de vida, assim. Então, pensando em rentabilidade, vamos ter uma cobertura de morte, porque a sinistralidade é baixa, é onde eu vou ganhar dinheiro. Esse era o pensamento. Equilibra a outra, né? Exato. E aí a Asus, ela entra como uma empresa de tecnologia de seguros de vida individual para quebrar um pouco esses paradigmas e movimentar esse mercado, gente. E movimentou. E vem fazendo, e vem movimentando. A gente percebe hoje grandes empresas gigantescas de nome, empresas sérias, que estão tendo que se movimentar. Flexibilizaram também. Exato, precisa flexibilizar. E aí, respondendo a pergunta, a cobertura de morte, ela é para esse profissional que é a âncora financeira da casa. E aí, às vezes, não necessariamente com filhos e esposa. Mas, hoje eu sou a âncora financeira dos meus pais. Sim, perfeito. Cara, se você é a âncora financeira dos seus pais, você precisa preocupar em ter uma cobertura de morte. Porque aquela cobertura que você veio a faltar, esse dinheiro vai ser direcionado para os beneficiários que você escolheu ali. Ou beneficiários de acordo com a lei, se você não designou. Então, é aquele dinheiro, aquele recurso que serve para dar o apoio depois se você vem a falecer. Porque, poxa vida, você faleceu, você era a âncora financeira da casa e o financiamento, e a escola, e os remédios, e o plano de saúde, como é que fica? Então, é um produto que entra para isso. As demais coberturas, que são as coberturas que algumas companhias chamam de até acessórias, na ASA a gente não chama de acessórias, porque não são acessórias, são coberturas como qualquer outra, são tão importantes quanto a de morte. Vem a cobertura de invalidez, então o médico sofre um acidente, o segurado sofre um acidente, ele vai ter aquele recurso para poder dar aquele amparo financeiro. Ele ficou inválido, ele vai ter aquele recurso para dar um amparo financeiro ali. E é super importante, cara, porque hoje você está trabalhando, de repente você pegou o carro, sofreu um acidente que às vezes nem é culpa sua, às vezes porque hoje no trânsito ou você pode estar errado ou outra pessoa. Sim. E aí você teve aquela invalidez, parei, agora eu não ando mais, ou perdi um movimento da minha mão, que era a minha ferramenta de trabalho. E aí vai ter aquele recurso para você poder, eu costumo dizer, que é recalcular a rota. Reestruturar. Deixa eu ver aqui agora o que a gente vai fazer. E você tendo aquele dinheiro com liquidez rápida, que isso é importante. Não, mas não preciso preocupar porque eu tenho um montão de aplicação financeira. Imóveis, eu tenho imóveis, mas e a liquidez disso? Vai ser rápido para o que você precisa? E outra, você vai derreter o seu patrimônio. Você já está inválido e aí vai derreter o patrimônio para poder
ajustar a rota ali por causa dessa invalidez, é sério. E você não vai pagar um seguro que custa R$200 por mês para 2 milhões de capital? Não é possível. Então, as pessoas precisam se preocupar com isso. Além de doenças graves, que é uma baita cobertura, então ela vai cobrir ali em caso de câncer, AVC, infarto. E por mais que o profissional, principalmente o médico, tenha um apoio um pouco maior do que outros profissionais, da talvez, rede médica, por ter amigos, né? Você fala? Amigos, ele vai ter ali talvez um plano de saúde, algo do tipo, pode se tratar no Einstein, no Sírio, etc. Show, cara. Mas e depois? E as despesas que você vai ter com deslocamento de familiares? E a renda que você parou de trabalhar? Congelamento de óvulo. Exato. Tratamento capilar. Tem um monte de coisa que um o plano não cobre. monte de coisa, exato. E aí você tá lá com, por exemplo, uma doença grave. E aí o profissional que tá te atendendo fala, cara, o seu plano de saúde cobre isso. Mas tem uma cirurgia robótica que custa R$100 mil, que a chance de sucesso é maior. O que você vai querer fazer? A robótica. E aí você vai derreter seu patrimônio de novo. E a liquidez disso. Se você tem um seguro de doenças graves, o dinheiro está na conta. Você vai fazer a cirurgia que você quiser. Você vai tratar da melhor forma possível. É que é difícil a gente dar o valor disso para as pessoas que estão saudáveis, né? Exato. Mas se tiver alguém ouvindo, alguém que passou por essa situação, ele vai falar, certamente está pensando, sentido. Nossa, eu deveria faz ter super feito. Sentido. Então, realmente, assim, é um tiro no escuro, né? Você tem que aplicar um recurso para se acontecer. Exato. Né? Se não acontecer, você vai ter pago, né? Exato. Se acontecer, você vai ter economizado. Exato. Porque você vai receber um montante muito maior do que o valor que você aplicou. Né? Para você comprar uma cobertura de 2 milhões por R$200 por mês, quanto tempo ia demorar para juntar 2 milhões pagando R$200 por mês? Então, agora, a partir do dia 0, eu já tenho 2 milhões à minha disposição. Perfeito. E é só não é fazer por fazer, né? Que a gente escuta bastante do médico, vou falar de trazer esse ponto, ele fala, não, já tenho no banco. Tá, então deixa eu entender a sua cobertura. Quando vai ver ali, ele tem 50 mil de invalidez. Cobertura para queda de avião. Não, eu tive um caso desse, recente, assim, eu vi um cliente falando, o corretor entrou em contato com ela, o planejador financeiro, falou, vamos fazer o seguro de vida. Não, mas eu já tenho um seguro de 5 milhões de reais de vida. Falei, poxa vida, você paga quanto por mês? Eu pago R$70. O cara falou, cara, não fecha a conta. Não fecha a conta. Eu preciso ver. Eu posso ver sua apólice? Pode. Era uma apólice de banco. Aí ela pegou, realmente tinha uma apólice de 5 milhões de reais para queda de avião. Aí ele virou pra ela e falou assim, é morte acidental por queda de avião. Aí ele perguntou pra ela assim, tá, mas você viaja muito de avião então? E tudo. Ela, não, eu tenho pavor. Pavor de avião. Eu nem ando de avião. Falou, mas você percebeu o que você tem aqui? É isso. Você não tem 5 milhões de seguro. E cara, e a família só vai descobrir na hora que acontece. Sim. São coisas que eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, a SUSEP tinha que proibir um tipo de produto desse, cara, porque é um absurdo. Porque, infelizmente, as pessoas vendem de uma forma, o cliente compra achando que é de um jeito e só vai descobrir. Isso é um seguro para ter dentro da compra da passagem do avião, para você saber ciente ali, para aquela ocasião. Aí sim. Aquela ocasião ali foi. Pronto, acabou. E é o entendimento que o cliente ele não vai se aprofundar naquilo. Se alguém não explicar. Ele confia naquela pessoa que é uma referência para ela e ele recebeu ali, com essa pólice aqui você tá protegido. Só que as coberturas não protegem de fato. E eu trago muito para os médicos a reflexão que você faz, você tem que se enxergar naquele momento para você construir a sua cobertura. Então a gente tem vários médicos aqui que são 8, 10 anos para poder formar, aí vai entrar numa residência de cirurgia geral para depois ir para uma subespecialização. A gente tá falando talvez de 16 anos estudando. Imagina você perder o poder de pinça. Exato. Então, 1 milhão é muito dinheiro? Depende. Né? Imagina você que estudou 16 anos ali para poder chegar no momento e ganhar dinheiro com poder de pinça e você perdeu o poder de pinça. Eu falo que no meu caso é a fala. Né? Se eu perder o poder de fala, eu tô inválido. Exato. Porque o meu trabalho é o dia inteiro fazer planejamento. Então é identificar. Se eu perder a fala hoje, para mim é muito mais crítico do que daqui a pouco perder o movimento de membros. Então entender na hora de escolher a cobertura que não é simplesmente um seguro geral como todo mundo faz. E sim entender que aquela cobertura, essa é pra mim, essa não é pra mim, esses riscos eu tenho medo, né? O Felipe traz muito o exemplo da doença grave, né? Faz um estudo na sua família. Né? Exato. Tem casos na família de doenças graves? Eu quando eu decidi contratar doenças graves, foi muito simples pra mim, porque eu olhei pra meus avós e falei, bom, tem 4 doenças que eu posso ter, né? Se eu seguir uma lógica assim, eu vou ir pra algum desses lados. As 4 estão amparadas por um seguro, então eu vou começar a pagar agora. É como se fosse uma poupança para aquele momento que eu quase que sei que pode chegar até mim. Entendeu? Exato. Agora, as pessoas
não gostam de falar, não querem pensar, mas o único prejudicado em não falar e não pensar é quem não está pensando e não está falando. Então eu prefiro pensar e ter a proteção. E você sabe que a gente fez um experimento em São Paulo, cara. O nosso time da Asus foi pra rua, lá em São Paulo, na Paulista, perguntando para as pessoas sobre seguro de vida. O que elas conhecem de seguro de vida? Morte. Você conhece seguro de vida? Morte. Seguro de vida. É unânime a resposta. O que você sabe de seguro de vida? Quando eu morrer, eu vou ter ali um valor para receber. Exato. E você tem seguro de vida? Eu tenho um banco. Você sabe? Não sei. Cara, gente, sério, a gente tem muito trabalho. A gente tem uma oportunidade muito legal. E isso aqui é uma oportunidade muito legal. A gente tá falando com as pessoas, né? Mas assim, numa boa, quem se preocupa em se proteger, preocupa com o profissional correto, busca o profissional que é capacitado, que faz um trabalho sério, se oriente sobre isso. Uma corretora do Sul uma vez falou uma coisa que eu acho genial. Você falou, cara, eu sou especialista em proteção financeira, então se você quer saber de proteção financeira, fala comigo. Eu, quando eu vou fazer minha unha, eu vou numa especialista que faz unha. Eu, quando quero fazer um exame do coração, eu vou no cardiologista. Então não é, talvez, o gerente do banco, que não é o especialista em planejamento financeiro, que vai fazer o seu planejamento financeiro. Você quer saber sobre seguro? Procure um especialista em seguro. Você não vai procurar um especialista em finanças, talvez. Sim. Ou procura um profissional que tem esse 360. Que hoje é muito legal isso. Então, você ter uma empresa, você ter pessoas que te trazem essa proteção 360, porque você está dentro de casa, o cara está te analisando o tempo todo, todos os momentos. Isso é fantástico. E é o que eu disse no início, né? O médico, principalmente, acabou de se formar. O tipo de seguro dele, o tipo de proteção financeira, o tipo de reserva que ele vai construir é um. Daqui a pouco, sei lá, o cara agora tá com 50 anos, tá ali no auge, vai ser outro cenário. Essa empresa que ele tá fazendo esse planejamento tá vendo isso. Vamos ajustar. Ela que vai abordar isso. Ela que vai abordar. Vamos ajustar. Alterar. Cara, agora você casou, você tem filhos, agora você é âncora financeira, você precisa ter uma cobertura de morte. Sim. Agora é a hora. E o que é legal na Asus é isso. Ele contrata hoje a cobertura no início da carreira dele de doenças graves, invalidez, incapacidade temporária. E na hora que ele casou e ele é âncora financeira, ele contrata só a de morte. Perfeito. Ele complementa. É isso. Então o mercado precisa se ajustar e vem se ajustando. Sim. Isso é muito bom. Então empresas de tecnologia, soluções financeiras, soluções completas já existem. Então precisa procurar por isso. Ô, Dayana, e você tem soluções... Porque tem a incapacidade que te pega pra sempre, né? Que é a invalidez, né? Total. Invalidez. Isso. E você tem aquelas incapacidades que são temporárias, sabe? Me machuquei jogando bola, precisei fazer uma cirurgia, né? Hoje nós temos uma colaboradora aqui que precisou se afastar, fazer uma cirurgia, vai ficar mais de 2 meses sem vir à empresa, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. E ela tá 36, 37 anos, né? Então não foi algo que pegou ela já no momento de aposentadoria. Ela tá em idade de acúmulo patrimonial. E isso pode interferir e pode mexer no fluxo financeiro de uma família. Como que tem solução, tem proteção para esse tipo de cenário? Claro. Eu acho que é até um dos nossos produtos, né, que a gente mais trabalha, independente da profissão, que é a renda de incapacidade temporária. É aquela que vai garantir ali um afastamento curto, né, de 15 dias, 20 dias, que vai garantir que aquele profissional ele possa se afastar com tranquilidade. Sim. Porque a gente sabe que o médico, né, às vezes ele não está conseguindo estar ali, mas ele está ali porque ele não pode se afastar. Ele depende daquela renda ali diária, na maioria das vezes. Então, a gente tem essas proteções, como doenças graves, o renda por incapacidade temporária, que vai garantir que ele tenha esse afastamento ali com tranquilidade no caso de um acidente, uma doença que seja. E, muito importante, a nossa cobertura específica, ela cobre em qualquer lugar que ele estiver no mundo. Então, não precisa acontecer aqui dentro. Se ele estiver viajando... Se ele tiver, a gente teve agora recente um caso de um médico, inclusive, foi para Bariloche, esquiando. A gente não só é um médico, né? Inclusive o nosso CEO, né? Inclusive o fundador da ASA estava em Bariloche. Ele estava na França. Na França, né? Esquiando, teve um acidente e se lesionou. E pode acionar em qualquer lugar que você estiver. Então, se preocupar com esses pequenos detalhes é super importante, porque você, profissional que é especializado nisso, vai saber trazer para um médico que está sempre fazendo um treinamento fora, está sempre preocupado em estar viajando, algo que ele vai ter ali para de fato protegê-lo, algo que de fato ele vai ter ali para conseguir usar no momento que ele precisa. E eu acho que, fazendo uma analogia com o seguro do carro, assim, né? Às vezes... eu tô com o carro na rua e a gente tá indo num jogo, por exemplo.
Vamos procurar um estacionamento. Não tem, vamos parar na rua. Mas vai parar na rua, perigoso. Tem seguro. Tá com seguro. Eu pago seguro para poder ter essa tranquilidade. Ter um seguro de incapacidade temporária permite que o cara vá para França esquiar. Porque se eu me machucar, tá tudo bem. Né? A renda eu não A gente não quer que isso não ocorra, vou ser obviamente. impactado. Mas se acontecer, você tá permite que tranquilo. você seja mais arrojado. A sua renda tá protegida. Tá protegida. Eu espero que as pessoas, daqui a algum tempo, tenham a mesma concepção do seguro de vida com o seguro de automóvel, com o seguro, né, de bens materiais. Hoje você não compra um carro zero sem sair com ele assegurado. Mas você sai todos os dias de casa sem se preocupar se algo vai acontecer com você. Principalmente quando você é autônomo, né? Você é um profissional liberal, você tem que ter a consciência. Segura a sua renda, né? Tá segurando o seu patrimônio, o que você tem de melhor. O seu gerador de renda é você. Então, isso. se você abre mão disso, você pode sair com um carro zero, sem seguro. Mas você pode sair todos os dias e acontecer algo com você não vai ter dinheiro nem para pagar o seguro do seu carro, que você não quis sair com ele da concessionária sem o seguro. Então, assim, levar essa consciência para as pessoas é primordial. Tem uma analogia legal sobre isso, Dai, que eu li uma vez na internet, que, cara, você tem uma galinha dos ovos de ouro. Tá ali a galinha todo dia botando ovos de ouro. Você vai fazer o seguro de quem? Dos ovos ou da galinha? Perfeito. Cara, você vai fazer o seguro da galinha, pô. Se ela parar de botar os ovos de ouro. E quem que é essa galinha? O profissional, o médico, que tá levando o dinheiro pra dentro de casa. Entendeu? Então, sim, é importante fazer o seguro do carro, da casa, cara, super. O que aconteceu em Los Angeles agora com os incêndios e etc. foi uma coisa absurda. E ali as pessoas têm mais consciência de seguro, com certeza as casas têm seguro e tem que ter mesmo, tá? A gente não tá falando que não tem que ter. Mas, poxa vida, você não vai ter o seguro da sua vida, numa lista de prioridades, né? Eu começo fazendo a minha proteção, da minha família, depois porque do patrimônio. eu sou a pessoa que vou levar, que vou construir este patrimônio, né? O caminho, na minha concepção, é conquistar o patrimônio e proteger o patrimônio. Conquistar o próximo, proteger o próximo. Exato. Você não vai dar o próximo passo se você não conseguiu proteger o que você já fez, não. Exato. Você tá com a torneira enchendo um balde com o ralo aberto. E primeiro você protege quem conquista o patrimônio. Quem conquista o patrimônio? Exato. Você. Então você tem que partir disso. E trazendo um ponto, né? Uma conversa que a gente teve recente com um médico cirurgião, que a gente tava conversando sobre isso, né? Vamos pensar uma pessoa que trabalha com carro. Ele tem que ter cuidado do carro, né? É a galinha dele ali, né? Isso. Então, ele vai ter sempre um seguro do automóvel, ele vai estar com o carro sempre limpinho. A manutenção em dia. E agora, quando é um médico que o corpo dele é a ferramenta de trabalho, né? Se ele não estiver bem naquele dia, ele não consegue gerar renda. A renda dele é totalmente ativa. Esse médico estava até falando, né? A gente não vai na academia, a gente não cuida da nossa saúde, mas se o corpo der um problema, é você que deixou gerar renda. Então, tem algumas coisas que você consegue terceirizar. Então, se esse meu instrumento de trabalho sofrer um acidente, invalidez está ali. Se eu tiver uma doença ali, doenças graves está ali. Então, a gente entender também o momento, né? O seguro de vida, ele cabe para as pessoas determinar. Eu tenho que diferenciar. Certas pessoas têm certos riscos, outras pessoas têm outros riscos. Perfeito. Então, não pode generalizar. E um ponto que eu trago também quando eu vou conversar com os médicos que falam que tem seguro. Há quanto tempo que você fez esse seguro? Quanto tempo que você não olha? Ah, Pedro, fiz tem 10 anos e eu não olho. Cara, seguro tem que olhar a cada 6 meses e até menos, porque eu tive mudança na minha renda. Eu tenho que acertar o renda por incapacidade temporária. O filho nasceu no meio do ano, você tem que aumentar seu seguro no meio do ano. Exato. E o médico, na rotina dele, ele não vai parar para olhar isso. Então, esse é o papel do bom planejador financeiro, que nos diálogos ali de manutenção, de monitoramento da carteira de investimento e da carteira de riscos, vai trazer pro cara, tá, o que mudou na sua vida? Seus medos continuam os mesmos? E entrando num assunto de reserva de emergência, o médico fala muito para mim, Pedro, qual que é a reserva de emergência adequada? Não sei. Qual o momento de vida que você tá hoje? Eu já cheguei a ter 3 meses o meu custo de vida, já cheguei a ter 6, já cheguei a ter 12. Por quê? De acordo com o momento de vida que eu tô, eu aumento a minha cobertura de risco ou eu diminuo a minha cobertura de risco. Então não é fazer alguma coisa e esquecer, é sim dar um acompanhamento. Então acho que o papel do especialista e o papel que a Asus traz de facilidade para isso, porque tem seguradoras que você não consegue mudar o risco. Total, eu ia falar sobre isso, cara. Assim, o papel do mercado segurador
né? E aí, trazendo pro lado de cada mesa, o planejador, o papel dele é você estar avaliando isso. É o que você falou super bem. Cara, a gente precisa avaliar talvez 6 meses, 1 ano. É ficar de olho nisso o tempo todo. Mas, às vezes, o planejador faz isso, mas a companhia é burocrática. Não consegue colocar em prática. Ajustar, acho que vale ressaltar como a ASUS foi criada, né? Exato. A ASUS foi criada a ASUS nasce por isso, né? Já nasceu dessa dor, né? Nasce dessa dor. A ASUS nasce de uma dor porque o nosso CEO precisava trocar o cartão de crédito dele porque ele estava nos Estados Unidos. Ele foi estudar nos Estados Unidos, foi estudar em Stanford. E aí o cartão venceu, ele precisava trocar o cartão da apólice de seguro dele. Ele não conseguia. Ele não conseguia. Aí ele falou, não. Aí ele foi olhar a apólice e falou, cara, mas eu nem preciso desse seguro agora. Ele tinha uma cobertura altíssima de cobertura de seguro de vida, que não era necessário, porque ele ainda não era pai, não era casado, não era âncora financeira da casa. Ele falou, então eu vou cancelar esse seguro. Não vou ficar, tudo bem, você vai cancelar, vou te transferir, você tem que fazer uma carta de próprio punho, mandar pro Brasil. Ele falou, cara, não é possível. Aí ele falou, deixa eu entender esse mercado. Aí ele, nos Estados Unidos, lá em Stanford, então estava no berço ali da tecnologia, ele foi estudar esse mercado e identificou várias oportunidades. Falou, cara, eu preciso trazer isso pro Brasil, eu preciso empreender lá para trazer essa facilidade maior, porque não adianta. Às vezes as pessoas, elas até estão preocupadas, mas elas se esbarram em tanta burocracia que desiste. E aí, esse é o grande problema, porque o seguro do automóvel, você mandou o chassi, a placa, você calcula, tá o preço, fez cobertura certinha, tá emitido, você já pode sair com o carro que está segurado. Agora, se o seguro de vida você tem por exemplo, uma hipertensão e você solicita a contratação do seguro de vida e você esbarra numa burocracia de documento, entrevista médica, relatório médico, o médico está trabalhando pra caramba, fazendo os plantões, correndo, às vezes é cirurgião, fazendo cirurgia, entra e sai. E aí ele tem uma hipertensão, declarou que tem hipertensão, mas a seguradora pede um montão de exame, um monte de coisa. Mesmo ele sendo médico, estando ali, o cara fala, velho, não tem isso atualizado, tá tudo bem. Não tô com essa disposição. Eu tomo o meu losartana e tá tudo certo. Cara, e aí a ASUS entra nisso. Além de não ter cobertura obrigatória de morte ou qualquer outra, entra com essa facilidade de contratação, de não ter exame, de não ter relatório médico. Matheus, mas como que isso fecha? Cara, fecha com tecnologia. Seguro de vida é um contrato de boa fé entre o profissional, corretor, planejador financeiro, seguradora e o cliente. Se ele tá me falando que ele tem hipertensão, que ele toma losartana e que ele não ficou internado, vou nesse princípio. E tá tudo certo. Então, isso é importante. Os mercados se atualizarem em relação a isso é essencial. Muito bom. Para o cliente continuar. Não, e é essencial. Eu tenho 16 anos de mercado de seguros e vi essa evolução na prática, né? O que você está dizendo aí não é conversinha, né? De fato aconteceu. O mercado ele era quadrado, exato, né? E aí não tinha nem como você levar essa solução, porque, cara, como é que eu vou levar a solução que o cara não precisa? E aí os produtos vieram se modernizando até chegar a ASUS e flexibilizar mais ainda, né? Exato. E aí, com a chegada da ASUS, outras seguradoras, como você disse, também se adaptou. Estão se movimentando. Então, parabéns para a ASUS. Obrigado. A ASUS movimentou o mercado, né? Acho que parabéns para o CEO que teve essa ideia, nasce de uma dor. Eu gosto de sempre olhar para a dor que o produto resolveu. Perfeito. Né? Mas esse produto é ruim. Pera, vamos lá. Vamos voltar lá atrás e vamos ver qual a dor que ele resolveu. Porque ele surgiu para resolver um problema. E vocês resolveram um problema do mercado. Hoje é muito mais simples, muito mais fácil ter um planejador financeiro que faz esse acompanhamento, porque hoje o cliente da DocStage, médico, além dele ter todas as soluções num único lugar, contabilidade, compliance, assessoria jurídica, organização, planejamento financeiro, todos os seguros, ele tem uma facilidade de contato. Então ele, eu não sei para onde eu vou, preciso de exame ou tal, DocStage, o que eu faço com isso, né? Então, a ideia é que a gente também consiga trazer para o mercado médico essa facilidade e dessa forma melhorar a saúde no Brasil. Porque se o médico estiver trabalhando sem dívida, com a família protegida, podendo ficar incapaz temporariamente e não ter impacto nas finanças, podendo viajar tranquilo e se expor, podendo tomar decisões no trabalho porque ele está ancorado por uma pólice que, se ele for processado, ele terá cobertura. Dessa forma, a gente consegue melhorar a saúde para o paciente lá na ponta, né? Olha o ciclo que demais, né, esse cara? É o nosso impacto que a gente quer trazer. E o grande desafio que a gente tem é a comunicação.
A gente fala muito na hora de vai começar um bate-papo, começar um podcast desse. A gente tá falando para nós ou tá falando pro cliente? Então, quando vai para medicina, muitas vezes na reunião ali, eu bato de frente com um jargão médico, eu tenho que pedir, médico, me explica, o que é isso, né? Você tá falando de quê? E quando a gente vai no mercado de finanças, de proteção, também tem muito disso. Então, eu vou falar ali do HIT, do DIT, do IPA, do IPA majorado, o que é isso? Ele não vai entender nada. Exatamente. Aí ele contrata muitas vezes porque ele não quer... questionar. Eu não quero questionar. Não sei nem perguntar como é que porque eu não quero ter esse entendimento. Então, a clareza que a gente traz nisso é essencial. Então, eu tenho uma cobertura clara de um profissional que tenha entendimento para te mostrar. É isso que você precisa, é por isso, e o valor adequado é esse. Porque senão a gente acaba batendo no movimento que sempre teve de seguro. Vou fazer qualquer um para ajudar alguém próximo a mim, mas não é... O seguro de vida, eu não estou ajudando o meu amigo que trabalha na instituição financeira. Ele é para mim. Não é para instituição financeira. E ele não tem obrigação mesmo de entender aquilo que está ali. Você, profissional, tem que entender. Perfeito. E aí, infelizmente, no mercado existem profissionais de todos os tipos. Se preocupar nessa escolha é essencial para você ter garantia do que na hora que você precisar, aquilo de fato vai te atender. Porque isso vai acontecer várias mudanças no decorrer da sua vida que ela precisa estar atualizada. Então, assim, você se preocupar com aquela pessoa que vai estar ali traçando os próximos passos da sua vida financeira é primordial. E na boa, assim, gente, pode ser simples, tá? O processo não precisa ser difícil, não precisa ser você vai ter um produto, aí fala o nome de um produto em inglês que ele não sabe, que ele não tá entendendo nada. Cara, não. Você vai ter um produto, você vai ter uma cobertura que, se você perder a pinça, você vai receber 2 milhões de reais. Que se você perder o movimento da sua mão, você vai ter um produto que, se você der um atestado médico, um afastamento temporário de 15 dias, 20 dias, você vai receber as diárias que você contratou. Você vai ter um produto que, se você tiver um câncer, um AVC, um infarto, uma osteomielite, etc, você vai receber tanto. Pode ser simples. Sim. Não precisa, além de burocracia, traz uns termos técnicos que a pessoa não vai saber. E da mesma forma o médico, é o que você comentou agora. Ele entra com alguns termos aqui, ou até o advogado às vezes também fala alguns termos. Cara, vamos simplificar. As coisas podem ser mais simples, e mais diretas, e mais claras. E a ASUS entra muito nisso. A gente bate muito nessa tecla, assim. Cara, dá pra ser simples, dá pra proteger, então, e dá pra gente proteger. E detalhe, dá pra gente proteger a classe A, E, porque o seguro, ele precisa ser um seguro burocrático, não burocrático. Ele precisa ser um seguro democrático. Sabe? Perfeito. Ele não tem que ser direcionado, né? Sim, perfeito. E a facilidade, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Chega lá no consultório, tá lá a parede do médico cheio de certificado, cheio de diplomas, só que ele não consegue conversar com o paciente. Então, de nada adianta esse conhecimento todo se eu não consigo transparecer para o meu cliente ali. Então, a conexão do planejamento financeiro é isso, né? Você precisa, sim, de um profissional qualificado, mas que converse, que tenha um diálogo simples. É isso, cara. Porque as pessoas, elas têm a zona de competência. Como o Matheus trouxe, né? Tem várias coisas que eu não quero nem saber como funciona. Sim. Eu dou o exemplo do meu carro. Eu saio daqui de Vitória, da capital do Espírito Santo, e vou para Cachoeiro, onde é minha família, para trocar o pneu do carro, para trocar o óleo. Por quê? Porque eu confio num profissional que tá lá. Então, eu não vejo o preço, eu nem sei quanto ele me cobra, eu gasto gasolina para ir lá, porque eu sei que se eu for lá eu vou estar garantido. E para mim o carro é um instrumento de trabalho, porque eu pego estrada o tempo todo, então a minha vida tá em risco ali. Então eu tô cuidando dela. Então, quando a gente tem esse olhar mais holístico do planejamento financeiro, é isso. E só para trazer mais uma dúvida assim, Matheus e Dayana, quais são os mitos que cerca esse mercado de seguro de vida? O que vocês escutam nessas visitas aí com vários corretores? O que eles mais trazem que os clientes reclamam? Primórdio, né? Que seguro de vida não quero morrer. Não paga, né? Sempre pro Ricardão, né? Vai pro Ricardão, não quero morrer, não tô pensando em morrer, não preciso. Acho que esses aí são unânimes, né? E tirando que, assim, a falta do conhecimento também traz esse bloqueio para as pessoas. Então, quando você senta, você consegue explicar, trazer para a pessoa o que ela pode usar em vida. Derruba tudo isso. Isso traz uma transparência muito grande. Agora, recente, eu tenho o esposo da minha amiga de 32 anos, ele vai ter que trocar a válvula do coração. E eu lembro exatamente, há 5 anos atrás, eles tinham acabado de se casar. Eu tive essa conversa sobre proteção financeira com eles. Eles iam se casar, já estavam querendo já se organizar para ter filho, porque ela era doida para ser mãe.
E ele nunca me deu ouvido pra parar e ouvir. E aí, quando você trabalha nesse mercado há muito tempo, as pessoas já ficam assim, não quero falar sobre isso agora. Esse não é um assunto que eu gosto de tocar. Só quando acontece que te liga. Vai atrair morte. Não quero falar sobre isso. E aí, 5 anos se passaram, ele tentou no ano passado fazer um seguro, não conseguiu, porque ele já tinha pré-existência, e ele agora vai passar por uma cirurgia daqui a 2 meses, onde ele poderia ter a cobertura de cirurgias, porque ia atendê-lo, ele poderia ter a cobertura de afastamento temporário, ele teria cobertura de diária de internação, que ele vai ficar internado na UTI, inclusive, já é certo e estabelecido que, se eu não me engano, são 5 dias, se tudo correr bem, porque é necessário. É complexo, né? Então, nesse processo, ele deixou de ter 3 coberturas. E eu acho que o mais grave de tudo é que, se agora ele quiser contratar, ele vai ter dificuldade. Ele não consegue. E sabe qual é o detalhe maior? A esposa dele tá grávida de gêmeos. Olha isso. E eu acho que a Dai trouxe perfeito. Assim, o maior mito é achar que cobertura é só de morte, cara. Exato. E achar que mais pra frente pode... Que isso não vai acontecer. Hoje eu não preciso disso. Eu tenho um amigo que tá com uma pólice que é temporária, né? Então, daqui ano que vem acaba a cobertura dele. Maravilha. Na época pode ter sido um excelente negócio. Só que ele tem 2 filhos ainda em idade escolar. Eu falei, você sabe que se você não olhar pra isso, você tá coberto realmente até o final do ano que vem. Exato. Mas se você tiver alguma coisa agora, você vai ter cobertura dessa pólice. E se você precisar contratar mais cobertura depois, não vai contratar sem saúde. Então você tem que ver, você tem que se preocupar com a sua preocupação enquanto você ainda tem saúde. Não se faz seguro de carro batido. Eu falo isso com as pessoas diariamente. Não se faz seguro de carro batido. Não se faz seguro depois que você já está com uma pré-existência. E assim, esse caso, né, que aconteceu com alguém muito próximo a mim, assim, é muito ruim, porque você tentou fazer o seu trabalho bem feito, você tentou falar, você tentou alertar, e aí você não conseguiu. Mas você foi falando aí, eu fui imaginando um monte aqui que na minha cabeça eu já falei para alguns e até a gente ouve muito isso, assim, o que a gente chama de mercado X, né, que é o nosso mercado próximo nossa rede de relacionamento. Nossa rede de relacionamento, famílias. Cara, às vezes é o mais difícil quando um corretor, um planejador financeiro começa o trabalho, de você conscientizar as pessoas. É impressionante, porque às vezes ele fica pensando, não, isso não vai acontecer e tudo. E eu vi uma vez até o nosso diretor falando assim, quando a pessoa fala assim, não, depois eu olho, vamos contratar o seguro, é importante por causa disso, depois eu olho isso. Aí você pega o calendário e fala, bem, então marca aqui o dia que você vai ficar doente, que aí um dia antes a gente faz o seu seguro. Marca aí pra mim. Cara, é genial, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Olha pra você verdade, 5 anos atrás, a pessoa hoje podia estar com amparo, jovem, super novo. Tava com 26 anos na época. Perfeito, cara. Seguro de vida, gente, na boa, é pra ontem. Seguro de proteção financeira. E aí, quando foi a melhor data de contratar, né? De olhar pra isso, foi ontem. Foi ontem. A próxima hoje talvez já não seja tão interessante quanto ontem. Exato. E talvez hoje ou ontem foi o dia de contratar doenças graves e invalidez. E amanhã vai ser o dia de contratar morte, porque é essencial. Porque agora você é o responsável financeiro da família, porque agora você casou, porque agora você tem um filho. Mas doenças graves, invalidez, renda por incapacidade temporária é pra ontem. Começou a trabalhar, meu amigo, começou a produzir, é pra ontem. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Você precisa de uma pólice de seguro de vida. Você precisa. E isso traz uma reflexão pra nós, né? Como planejador financeiro, como também acredito que traz uma reflexão pro médico. Ali você tá na sua família, você vê aquele parente seu que tá se alimentando mal, tá sedentário, você fala, cara, olhando pro histórico familiar nosso, olhando pras decisões que o fulano tá tomando, ele tá indo pra um caminho, eu não posso convencer ele, eu não posso obrigar ele a fazer uma esteira, a caminhar, mas o meu papel é ir lá e informar pra ele. Cara, olha aqui o histórico familiar, olha as decisões que você tá tomando, se você continuar dessa forma, você vai pra esse caminho. E quando traz isso do mercado X, pra mim me traz uma reflexão muito grande, assim, será que eu tô sendo transparente com as pessoas próximas a mim do que eu faço? Né? De qual valor que eu gero? De novo, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Eu falo isso, já falei isso com alguns familiares meus, que falam, queria bater um papo contigo. Não, Pedro, eu não quero saber de seguro, não quero saber de planejamento financeiro. Tá bom, mas eu preciso te falar. Eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Depois acontece, você fica com esse peso. Você fica com esse peso. Eu tinha solução e eu não trouxe essa solução pra eles. Não insisti, né? E quando a gente fala... A gente tava falando isso exatamente ontem, depois de uma live que a gente fez na rede social, que quando a gente insiste com uma pessoa, a gente gosta dela, né? Exato. Perfeito. Então, eu vou te falar de seguro de vida uma vez. Você foi truculento comigo, me tratou mal. Eu não vou voltar a falar. Eu só vou voltar a falar com você se eu gostar de você de fato. Porque você vai me tratar mal de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai vir alguém de fora
vai falar daquilo e fala, nossa, mas fez tanto sentido. É porque normalmente quanto mais perto, menos a gente tem de ouvir, né? Então por isso que um bate-papo como esse aqui é essencial pra... não quer dizer que você vai mudar a sua vida amanhã ou hoje ouvindo esse podcast, mas vai gerar insumos pra você ir conectando. Vai fazer você se questionar. E se fizer ele se questionar, tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que o nosso trabalho foi feito. Esse é o nosso objetivo com esse podcast. Porque ainda é um tabu. Infelizmente, cara, eu sonho com o dia que seguro de vida, seguro de proteção financeira e planejamento financeiro vire conversa de bar. Vai chegar. E eu acho que chega. A gente tá aqui pra isso, né? Vai chegar. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Infelizmente o papo tá chegando ao fim. Pedro, obrigado pela sua participação. Dayana, Matheus. Obrigado, muito bom tê-los aqui. Esse é o Anamnese Financeira. Eu espero que esse episódio tenha feito com que você se questione se os riscos da sua vida, da sua carreira, das suas finanças estão sendo olhados da maneira que devem ser. Perfeito. Eu me chamo Felipe De Luca. Até a próxima. Valeu. Valeu.